Sou Osimara da Silva Barros, professora do Ensino Fundamental 1, do grupo 5 ao 5º ano, e também atuo como professora convidada em uma disciplina no ensino superior. E estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência na relação de poder que se tece nas relações professor-aluno. E a minha experiência diz o seguinte, que há um imaginário, que existe um imaginário construído historicamente, onde o professor é o que detém o saber. E nesse lugar de quem detém o saber, ele tem um lugar de poder, E aí nós podemos, como professores, edificar esse lugar de poder com ações autoritárias, imprimindo na sala de aula opressão, acuação, mas também nós podemos desconstruir esse lugar de poder, E por isso eu amo tanto o professor Paulo Freire, porque ele ensina muito sobre isso, A partir do livro Pedagogia da Autonomia, um livro lindo, que fala que não existe docência sem discência. Então ele já está dizendo que precisa existir uma relação entre o professor e o aluno que propicie a aprendizagem, E que uma não se dá sem a outra. Porque podemos desconstruir esse lugar quando estamos na sala de aula, ao invés de usar esse poder autoritário para oprimir e para rotular, nós podemos usar esse lugar para construir uma relação de respeito, onde dentro dessa relação de respeito cria-se um vínculo afetivo que vai propiciar ao aluno uma coisa muito preciosa que se chama confiança, Então, a partir da minha atuação como professora, eu posso construir dentro da minha sala de aula, é o lugar da confiança ou é o lugar que eu mando, E não querendo dizer que eu perco a autoridade como professora, de jeito nenhum. Mas quando eu me coloco como alguém que olho para o meu aluno como um ser sujeito que traz em si uma história, que traz em si um saber próprio, E esse saber próprio, ele é provado e comprovado, principalmente quando o aluno tem tendências, a aprender mais fácil e mais rápido uma disciplina, por exemplo, é do ser sujeito, isso é dele, e isso precisa ser respeitado, e isso precisa não só ser respeitado, mas validado, E Paulo Freire fala sobre várias exigências na docência, Nesse livro tão precioso. Ele fala sobre o respeito à autonomia do ser educando. E quando ele diz isso, ele diz que o professor precisa respeitar a autonomia, ou seja, aquele impulso do aluno de fazer algo próprio dele em cima do que é trabalhado naquele espaço. Sim, o professor está na sala de aula para trabalhar sistematicamente conteúdos, Esse é, como eu posso dizer assim, olhando por um viés apenas profissional, essa é a função do professor. Mas ele vai trabalhar conteúdos junto com seres, junto com sujeitos, Então, seres humanos. Então, é preciso construir um relacionamento, E quando o Paulo Freire traz sobre respeito, eu entendo exatamente isso. É preciso ter o respeito à autonomia do ser sujeito e também é preciso ter disponibilidade para o diálogo. O diálogo, ele é algo essencial de qualquer relacionamento. Então, na sala de aula, o professor também precisa, nós precisamos permitir ao aluno um lugar de fala, E precisamos nos permitir um lugar de escuta, não é? É ouvir, escutar e ouvir e escutar. E quando os sujeitos, dentro de uma relação e de um espaço, eles têm esse lugar que transita em momentos de fala e de escuta, E esse sujeito é ouvido com respeito, Isso traz um outro ambiente, o lugar realmente é um lugar de aprendizagem, como Paulo Freire fala, que dentro do espaço do diálogo, é que a gente vai trazer à tona a curiosidade gênua e que vamos, a partir dela, trabalhando e tornando ela uma curiosidade epistemológica, Então, a relação professor-aluno e essa coisa do poder, está totalmente ligada à aprendizagem, que é o objetivo da escola, não é? Então, assim, a aprendizagem, ela acontece dentro dessa relação. Se é uma relação de poder, de opressão,
né? Há muito aquela coisa do repetir, do fazer para ser aprovado, né? E há aquela sensação de desvalorização do sujeito. Mas quando há um lugar de respeito, um lugar de fala, há uma aprendizagem afetiva que se leva para a vida inteira, né? E como aluna mesmo eu posso falar disso, né? De vezes que eu decorei para passar, porque aquele professor poderia me reprovar ainda. Existia essa coisa do professor que me reprova, né? E graças a Deus hoje o meu olhar na sala de aula é cada um que vai dizer se aprova ou se reprova, se aprende ou se não aprende, a partir do que ele consegue construir naquele espaço e dentro dessa relação. Então, assim, eu busco sempre valorizar tudo que os meus alunos trazem. Então, se eu tenho os alunos e eles vêm contando uma história que passou as férias no interior com a avó e que aprendeu sobre planta ou sobre animal, como cuidar daquele animal, aquilo é validado ali naquele espaço. Se também ele foi para Disney e curtiu coisas, aquilo também é validado. O que realmente, né, foi legal naquela viagem, que a gente possa sair da questão econômica, mas o que realmente foi prazeroso para ele, né? É aquilo ali. Então eu busco sempre fazer essa validação. Se eu tenho um aluno sabichão em matemática, beleza, bacana, coloco ele com grupo, ele vai ser o monitor de matemática naquele momento. E o outro já tem uma inteligência aflorada em história. Então, em outro momento, o trabalho de grupo, o monitor já é o com a inteligência aflorada em história, para validar a inteligência de cada um, para validar a aptidão de cada um, né? E o saber de cada um como sujeito naquele espaço. E trabalhar com os alunos assim em grupo, e trabalhar com os alunos respeitando e validando o que eles sabem e a forma que eles aprendem, trazem um resultado positivo. E graças a Deus eu nunca tive um índice de reprovação. E vou aprendendo aos poucos, cada dia, dentro dessa relação, com cada turma que é diferente, e tudo que a gente pode construir. Mas graças a Deus, olhar para o aluno como esse ser digno de respeito, como esse ser que tem algo em si para ser valorizado, né, tem feito a grande diferença dentro da minha sala de aula. E eu saio desse lugar de autoridade, né, e ao invés das crianças terem medo, porque eu sou autoritária, que manda, a que reprova, eu estou no lugar de confiança. Eu sou a que eles confiam para se abrirem, para dizer que não aprenderam, para falar das angústias. Então, essa confiança construída é que faz toda a diferença para a gente tratar os conteúdos que são importantes, são construídos historicamente, precisam ser sistematizados naquele espaço, mas eles não precisam ser os únicos validados, né? O que tem o valor é o conteúdo, não. Tudo tem o seu valor e tudo se encaixa na sala de aula. Então é isso que eu tenho a dizer. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima.